E o tema que me cabe é um tema bastante técnico, que tem uma série de especificidades, e talvez nem todos os senhores tenham vivência com essas especificidades. De uma tal maneira que eu cuidarei de fazer um discurso que, por um lado, chama a atenção para algo maior, que diz respeito à nossa prática argumentativa, lembrando um pouco da conferência do professor Humberto, e para algumas características do momento atual do processo administrativo tributário, que não se confundem com o que existia em termos de argumentação e de discussão praticados há 10, 15, 20 anos. Houve uma profunda transformação, e essa transformação não é tanto uma transformação de um modelo para outro modelo, mas de ênfase, sem que se abandone o que se praticava há 10, 15 anos. O que se deve fazer hoje é algo muito diferente no âmbito administrativo. É um pouco esse o desafio maior que eu me preordeno, tendo em vista questões técnicas específicas desse tema, que tem uma abrangência, de certa forma, de grande relevância prática, mas complicada. O mote dessa conversa, e o que vai me permitir reunir os dois temas num só, é uma reflexão que eu venho empreendendo, um exercício de reflexão para compreender o tempo que a gente vive. Compreender o tempo que a gente vive é algo, de certa forma, incessante, porque ele está o tempo inteiro em transformação, mas ele tem uma nota característica. Todos os senhores já ouviram falar que vivemos numa sociedade hipercomplexa. Mas que é complexidade? Complexidade é a existência de mais possibilidades do que aquela que pode acontecer. E qual é a metáfora que nós poderíamos utilizar para compreender a complexidade do momento que a gente vive? Precisamos entender que não existe um discurso jurídico, um modelo teórico, uma escola que prevalece sobre a escola. Uma característica de uma sociedade hipercomplexa é ter discursos que se especializam funcionalmente. Daí os senhores, muito embora não leiam isso em livro nenhum, sabem que existe o CAFES, que é a linguagem que se fala no CAF. Sabe que existe um Supremês, que é a linguagem que se fala no Supremo. Técnicas de advocacia que não se confundem em absoluto, embora todas elas tenham como pano de fundo a norma, o direito, as categorias e instituições jurídicas. Mas nem sempre a gente compreende a existência, e é de certa forma chato observar grupos se digladiando como se existisse apenas uma maneira de raciocinar. Acaso existisse apenas uma maneira de raciocinar, não precisaríamos sequer de judiciário. Existe poder judiciário porque existem muitas formas de se raciocinar que atendem a finalidades distintas, e a nossa tarefa é, num certo sentido, entender como essas linguagens distintas funcionam, e o nosso trabalho como pessoas que lidam com o direito é trabalhar fundamentalmente como tradutores. Traduzir a linguagem do mundo da vida para a linguagem do mundo do direito, a linguagem do mundo do direito das normas gerais para as normas ordinárias, das normas ordinárias para as normas infralegais, das normas infralegais para instrumentos normativos mais precisos, mais concretos, e quando há conflito de interesse, aprender a oferecer razões pelas quais a nossa versão dos fatos prevaleça sobre a versão do outro. Fundamentalmente, entender que existem muitos discursos que atendem a finalidades distintas, todos eles versando sobre o direito, é um ponto de partida essencial para entender e, de certa forma, articular essa complexidade que não para de acontecer. Lembrando sempre que ser complexo, na definição de Niklas Luhmann, é justamente existirem muito mais possibilidades do que aquelas que podem ser realizadas. E entre essas muitas possibilidades, o que nós temos? Uma divergência muito grande de discursos. E muito antes, me parece, que o discurso pura e simplesmente crítico, sem entender as razões do outro lado, é o que tem gerado uma série de problemas de comunicação. E eu conheço poucos problemas, eu conheço poucos lugares onde problemas de comunicação são mais recorrentes do que na prática do direito tributário. Fundamentalmente, entender o tema das declarações é aprender uma língua nova.
E nisso não tem nada de extraordinário. É o que todos nós já fazemos na nossa prática, mas muitas vezes sem nos darmos conta de que estamos aprendendo uma língua nova. E o que é uma língua? É um sistema de signos que se organizam de acordo com regras e que são utilizadas de uma certa forma com especificidades. E é neste ponto que o meu discurso maior se encontra com o objeto imediato daquilo que eu tenho que falar com os senhores, que é justamente a compensação tal qual ela acontece hoje, os problemas da compensação tal qual acontecem hoje, as soluções que vêm sendo pensadas, num certo sentido, as razões desses problemas e, de certa forma, como a gente pode mudar a nossa prática para que a gente entenda, num certo sentido, que boa parte desses problemas não passam de problemas de compreensão que podem ser facilmente superados com método, disciplina e esforço, tal qual acontece com o aprendizado de qualquer língua. Como ponto de partida, para ilustrar aquilo que me parece evidente, a existência de múltiplos discursos, nós podemos passar rapidamente para o discurso da lei complementar sobre o que é compensação, que de certa forma difere, por ser bastante abstrato, daquele discurso que é apresentado pela Lei 9430 com suas posteriores alterações, que venham a ser fundamentalmente o quê? O estabelecimento de pormenores para que você possa efetuar a extinção do crédito tributário mediante um confronto de débitos. Débitos contra créditos, sendo âmbitos líquidos, certos e exigíveis, ensejariam a extinção da obrigação tributária. Acontece que, depois da criação do sistema de escrituração digital, a questão ficou muito mais sofisticada. O que antes era feito com a simples apresentação de um formulário, passou a ser feito digitalmente. Num certo sentido, se você domina o instrumento digital, é muito mais fácil fazer uma compensação, você não precisa da autenticação de ninguém, você poderia, pura e simplesmente, por meio de uma operação digital, extinguir o crédito tributário sujeito à ulterior homologação. E aí começam os problemas. A realidade criada pelo SPED fiscal, em especial suas posteriores alterações, abriram um espaço muito interessante. De um lado, se facilita a extinção do crédito tributário, a extinção do débito tributário por outros créditos. Por outro lado, é necessário que, abriu-se muito a possibilidade de operações digitais sem substrato serem realizadas e ensejar a extinção fraudulenta de créditos, de uma tal maneira que foi necessário desenvolver-se certos mecanismos para evitar que compensações fossem feitas pelos contribuintes. Existe um raciocínio de direito financeiro que a gente está sempre muito pouco acostumado a utilizar. Ele tem como pressuposto a ideia de que nenhum dinheiro é mais simples e mais fácil do que aquele que já é do próprio contribuinte. De uma tal maneira que deixar de pagar tributo e se financiar com aquilo que seria pagamento de tributo é uma tentação sempre presente. A alternativa a isso qual é? Criar multas que inviabilizem o custo desse dinheiro e, de certa forma, aumentar a eficiência fiscalizatória para que o risco seja aumentado. A aquisição de capital de giro pressupõe 3 reflexões: facilidade do crédito, custo do crédito e risco do crédito. Como a gente está falando daquele crédito que já é do próprio sujeito e que, portanto, não se compara a nenhum outro em termos de facilidade, o que é fundamental é aumentar o custo mediante multa e aumentar o risco mediante eficiência fiscalizatória. Então, aquilo que antes era feito mediante a apresentação de um formulário escrito, passou a ser feito de maneira digital, mas passou a ensejar também a aplicação de sanções para inviabilizar, mediante o aumento do custo, a fruição do benefício pelo próprio sujeito que dispõe dos recursos. Pois bem, nesse ponto é que nós começamos a identificar uma nova linguagem a ser formada, que é justamente a linguagem da perde-compra e a linguagem do processo de compensação, que em nada tem que ver com a linguagem que anteriormente bastava ser conceitual. E aqui eu abro um parêntese especificamente a respeito de processo administrativo tributário. Eu escuto com bastante frequência
amigos utilizarem a expressão. Hoje, a advocacia administrativa, em especial o CARF, oscilou da forma para a substância. É necessário prestar atenção no propósito negocial. É necessário prestar atenção na prevalência da substância econômica sobre a forma jurídica. Isso me soa um completo absurdo, e eu esclareço para os senhores por que isso me parece um completo absurdo. Faz sentido prevalência da substância econômica sobre forma jurídica na contabilidade, porque o sujeito que vai relatar a disponibilidade dos meios de produção e da riqueza de uma determinada pessoa, ele pode optar por duas realidades. Uma realidade que é aquela documentada no ato jurídico, ou outra realidade que tem que ver com disponibilidade dos meios de produção e aí realidade econômica. Prevalência da substância econômica sobre a forma jurídica faz sentido na contabilidade. Porém, no direito, isso não faz sentido, porque um negócio pode ter a substância econômica que for. Se ele não for inserido no bojo de um processo, ele é absolutamente irrelevante. Então, o que a gente está discutindo, se é necessário prova, não é de substância econômica sob forma jurídica, é de prova mais consistente sobre prova menos consistente. E se houve alguma alteração no modo de proceder do Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais, não foi transição da forma para a substância. Foi transição de uma prova pior para uma prova melhor. O que se discute é a qualidade de prova, é a consistência do ato jurídico. E o que se faz é afastar um ato jurídico que não tem substância probatória em nome de um outro ato jurídico que tem substância probatória. Então o que nós estamos discutindo em última análise é a qualidade de prova, não prevalência de substância econômica sob forma jurídica, pois, insisto, a substância econômica que não é inserida num processo é absolutamente irrelevante. Então, se é necessário inserir num processo, numa linguagem jurídica, fruto do exercício da jurisdição administrativa ou jurisdicional, o que é importante é qualidade de prova, consistência do negócio jurídico. Não é prevalência da forma econômica sobre substância jurídica. Vamos entender a especificidade do nosso discurso. Nós temos um discurso e um idioma muito específico, muito próprio. Abrir mão da especificidade desse discurso em nome da especificidade de outros discursos, como político ou econômico, é não entender o alcance daquilo que de tão poderoso e especial nós temos na mão. Com isso em vista, evoluímos para perceber algumas características do processo de compensação tal qual ele se dá hoje. E se há 5, 10, 15 anos, processos de compensação poderiam ser instruídos e realizados de maneira mais conceitual, houve uma evolução do CARF para melhor análise da prova. Hoje, fazer processo de compensação, seja pedido de restituição ou de compensação, não basta ser conceitualmente interessante. Durante um período, quando começou a ser implementado, a forma de compensação, tal qual se dá hoje de maneira eletrônica, ela era sistematicamente indeferida, para que o sujeito tivesse oportunidade posterior de demonstrar a subsistência e a consistência do crédito que ele pretendia compensar. Isso aconteceu de uma tal maneira que tamanha é a sofisticação da capacidade de análise probatória dos tribunais administrativos, que fundamentalmente o que eles têm de especial, e para se advogar nesses lugares, a linguagem que tem que se aprender é a linguagem das provas. É entender como se demonstra a existência, a operacionalidade, a despesa, a subsistência da prova. Não saber mexer com prova significa abrir mão para perder sistematicamente processos administrativos que versam sobre crédito tributário. Bom, aqui está os processos de compensação tal qual eles se dão, mas de maneira fundamentalmente eletrônica, e na hipótese de não haver acolhimento da homologação do crédito e posterior compensação, existe espaço para manifestação de conformidade com o surgimento do processo administrativo em seguida. Quais são as principais dificuldades que a não compreensão dessa linguagem tem ensejado? Primeiro, dificuldades que decorrem da disciplina jurídica voltada a evitar a apresentação de pedidos de compensação fraudulentos. São eles, por exemplo,
multa isolada de 50% sobre o valor do crédito objeto do pedido de ressarcimento, indeferido ou indevido. Isso, como está em negrito embaixo, acaba de ser revogado. De certa forma, existia um ADIM no âmbito do Supremo Tribunal Federal, crítica maciça da doutrina, no sentido de que você multar o sujeito que pede um processo de compensação, mas erra, ou tem qualquer coisa que acaba gerando um indeferimento, é um absurdo, um verdadeiro absurdo. É, de certa forma, você limitar o direito de petição, você limitar o devido processo legal, você punir o indivíduo que tenta ver satisfeito um direito que pode não ter sido satisfeito por alguma questão que não necessariamente envolva fraude, dolo, simulação ou qualquer outra tentativa de lesar o fisco. Existem aqui multas expressamente previstas que seguem aquela racionalidade do não cumprimento do crédito, porque quando você pretende ver extinto um crédito, sem que você tenha legitimidade para isso, mas existem questões que são específicas do processo de compensação, como, por exemplo, pedido de informação que você não apresenta, ou, por exemplo, informações não prestadas no tempo oportuno ou prestadas com base em fraude, dolo, simulação. Existe todo um regramento jurídico para os ilícitos que você pode praticar nesta circunstância. Isso estava sendo objeto de um ADIM e, por conta de uma jurisprudência judicial reiterada, muito embora, como existe a lei determinando que assim seja, o CARF preponderantemente aplica essa multa de 50%. Nós não temos mais que cogitar dela, porque acaba de ser revogada. Além disso, existem outras questões operacionais, nós poderíamos ter um seminário inteiro voltado sobre elas. Eu deixo essas questões aí no PowerPoint que eu trouxe para os senhores, chamando a atenção para que, além das dificuldades jurídicas previstas pelo excesso de rigor na aplicação de multas pela utilização, existem também problemas operacionais sérios. Houve até uma ação civil pública proposta na região metropolitana de Porto Alegre para que fosse viabilizado outro meio de compensação que não o eletrônico, em virtude da dificuldade que certas pessoas jurídicas sem possibilidade de utilizar internet fizessem uso. Isso foi objeto de liminar favorável, determinando que um funcionário da Receita estivesse lá viabilizando outras formas de compensar tributo, mas isso acabou sendo cassado pelo Tribunal Regional da 4ª Região. Existe complexidade, mas para a complexidade, o que nós temos? Algumas soluções que são disponibilizadas pelo próprio fisco. Existe hoje um curso de 60 horas sobre preenchimento de PERD-COMP, que é basicamente um curso para que vocês aprendam essa linguagem nova, fruto das novas tecnologias e fiscalização na compensação de créditos. Por fim, meus amigos, existem outras questões aí que eu não vou insistir, como, por exemplo, quando você apresenta o PERD-COMP e não há ali a correção do crédito pela Selic. A recomendação pura e simples da Receita diz: instale o programa e instale de novo, porque ele pode vir numa versão que atualiza a Selic. Problemas típicos de um idioma novo. Mas se eu pudesse concentrar numa frase, aquilo que eu gostaria de dizer para os senhores é: querem entender PERD-COMP? Façam um curso de 60 horas e vão entender a linguagem específica que esse tipo de comunicação exige, de um lado. E do outro, a advocacia administrativa mudou completamente. Mas não mudou para racionalidades diferentes da jurídica. A racionalidade jurídica hoje é que pressupõe subsistência factual, análise de prova, muito mais além do que a análise conceitual. Com essas palavras, eu reitero, agora na presença do professor Igor, o meu agradecimento, as minhas homenagens aos organizadores do Congresso, falando da minha felicidade, e me mantenho à disposição para posteriores debates. Muito obrigado.